Gente, boa noite. Que Deus nos abençoe, nos inspire mais uma vez. Que seja uma noite proveitosa para nós. Que possamos realmente compreender as lições que vão ser passadas hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 27, vamos no capítulo 27 e 28 hoje. Mas que principalmente o conteúdo que a gente vai abordar faça diferença na nossa vida. Não basta simplesmente ler, achar interessante e aguçar um pouco a curiosidade, mas sendo que isso não nos modifique para melhor. É necessário realmente compreender e pôr em prática. Então que essa noite seja bem harmoniosa, que nós possamos sentir essa atmosfera aqui reinante, de harmonia e de paz, que possamos fazer parte dela, alimentá-la também e também nos beneficiarmos. Que nossos mentores espirituais, nossos queridos trabalhadores do bem, possam estar conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, nos protegendo. E que a paz, sobretudo a paz e o amor, encontrem uma morada segura dentro do coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar ali por Paulo de Tarso, de novo, né? O que a gente vê de Paulo de Tarso aqui é uma brincadeira, né? Por quê? Os ensinamentos, né, que tem no Evangelho de Paulo são muito fartos. E são coisas que a gente pode trazer de 2000 anos atrás, aplicar na nossa vida como se fosse uma coisa contemporânea. Então vamos ver hoje Romanos capítulo 16, versículo 20. Então o tema hoje fala esmagamento do mal. Vamos começar só pelo tema. Esmagar quer dizer destrinchar, né? Praticamente ceifá-lo. E o que é o mal? Aqui está falando esmagamento do mal, mas o que é o mal? Pelo que eu ouvi uma palestra hoje, depois é a ausência do mal. Porque o mal não existe. O mal até na palestra foi uma palestra do Paulo Teixeira. Ele falou que o mal é o bem, é o mal que deixa eu falar. A ausência do bem. A mesma coisa, a escuridão, a ausência da luz. O que existe é a luz. Quando tem uma escuridão, é a falta da luz. Eu associei isso aí não fala dele, não é? Então o que faz a gente, pela dedução que você falou, o que faz a gente fazer o mal é o desconhecimento do bem. Ele fala também, não é pela pessoa ser maldosa, é pelo desconhecimento. Nos dias de hoje, a gente pode falar assim que todo mundo desconhece o bem? As pessoas, deixa eu formular melhor a pergunta, as pessoas que cometem os seus delitozinhos, elas desconhecem o que é o bem? Em sua totalidade? Desconhece ou se faz. Pois. A consciência Se a gente traçar um campo assim individual para desenvolver o nosso raciocínio, cada um é diferente do outro. Se a gente pegar o coletivo, um exemplo vai servir para um, mas não vai servir para outro. Então, como que a gente faz? A gente joga essa informação no coletivo para ter uma ideia. Lógico que não vai ser uma ideia engessada, mas cada um tem que aplicar no seu campo individual. O meu é diferente dos seus e vice-versa, né? Cada um é um universo à parte. Mas mal, o que é o mal? Vamos lá.
Se eu chegasse aqui hoje, nesse instante que eu estou aqui, tivesse uma galinha, e eu pegasse aqui na frente de vocês uma galinha pelo pescoço, fizesse assim, e matasse. Esquentasse uma água, pusesse ali e depenasse ela na frente de vocês, fosse tirar todas as vísceras na frente de vocês, o que vocês iam achar de mim? Bem cruel, né? Bem cruel. Muito bem. Embora ainda seja uma coisa que acontece trivialmente no nosso mundo, nos dias atuais acontece isso. Mas vamos recuar no tempo, vamos deixar os nossos contemporâneos fora dessa, vamos recuar lá no tempo, 200 anos atrás. As pessoas criavam aves, né, animais, matavam, logicamente, para se alimentar. Veja bem o contexto. Eu estou num contexto aqui que eu não preciso fazer isso, mas estou fazendo isso por diversão, para horrorizar, para causar escândalo, para qualquer outra finalidade, menos me alimentar. Agora, se você recuar no tempo, aquelas pessoas que estão necessitadas desse tipo de alimento, o que elas fazem? Tem o mesmo peso? Não tem. Então, é necessário a gente analisar o contexto de tudo. Vamos lá. Olha só. Faz de conta que eu tenho uma arma aqui, tá? Eu tenho uma arma e escolho aqui o unidade inteira, você. E pego, ó, você vai morrer agora e pego e dou um tiro. O que vocês vão achar de mim? Assassino? Psicopata? Sei lá, né? Um monstro, um animal. Tá bom, legal. Com toda a razão. Agora, vamos recuar o tempo de novo. 200, 300 anos atrás. A sua cidade, o seu país, seu vilarejo, onde você mora, está sendo atacado. E você precisa defender. Se você não defender o seu povo, a sua família, você vai ser trucidado. Você não tem escolha. Você tem que pegar nas armas e de gladiar. Então, quando vem o inimigo, você pega a tua arma e mata um determinado elemento. Qual que é o peso disso? Para aquela pessoa e para mim, aqui. O ato é o mesmo. A diferença é o contexto. A linha da lei de conservação. Eu quero conservar o povo. Proteção. Você vai deixar que os seus sejam mortos, violentados, dilapidados? É uma questão de escolha. Você escolhe. Chega de uma forma ou outra, você não escolhe. Pois é. Mas tudo é morte. Qual que é a diferença que existe aí? Aonde existe o mal? Quando você intenciona. Quando você intenciona. Na natureza, tem os herbívoros e tem os carnívoros. Se a gente tivesse que fazer um julgamento, nós como seres humanos, vamos julgar os animais, a gente colocaria os herbívoros tudo no céu, os carnívoros tudo no inferno. Não é verdade? Pois é. Então, e se nós estivéssemos na pele de um carnívoro? Você sai da condição nominal, tá? Você dentro de uma condição animal, hipotética, isso não tem jeito de acontecer. Mas faz de conta que acontecesse. Você entrasse ali, renascesse como uma fera carnívora. E aí? Aquele instinto todo, aquela fome, né? Preservação, que a gente já sabe essas leis. Como que a gente julgaria estando naquela pele? Por isso, o tal do julgar é muito complicado, muito complexo. Posso lembrar de um exemplo? Eu não sei se
aí. O que eles fizeram pela turminha para sobreviver? Tiveram que praticar o canibalismo. Mas Então, lei de sobrevivência. é uma coisa que chocou. Mas e se a gente tivesse o dedo? Era o único meio de sobrevivência, porque a água eles tinham um gelo que derretia e eles tomavam aquela água de gelo. Mas eu comigo. Pois é. E eu morri. Então, olha só como a vida é altamente complexa. Faz de conta, você tem aqueles corpos que você pode alimentar e manter a vida. Ou então, você não alimentar e se suicidar. Porque você vai morrer. Se você não se alimentar, você vai morrer. Conscientemente você sabe que vai morrer. Não é um tipo de suicídio? Meio que imposto, mas é. Ó, você tem uma alternativa. A alternativa é cruel, tá certo. Mas você tem uma alternativa. Viu como é complexo qualquer tipo de julgamento? Sabe o que eu pensei complexo agora, nos dias atuais? A gente fala muito nessa. A pessoa, uma arma mata a outra, mas hoje em dia a gente está tendo, o que eu falei de cruel das pessoas, né, com um quê de psicopatia, o que for, que elas vão eliminando, vão minando, matando o outro, através, vamos dizer, psicicamente, né? Através de uma influência de bullying, né? Levando uma pessoa a um burnout, todas essas. Então, o que motiva uma ação dessa? Um indivíduo que está querendo executar essa ação, uma fazeja. Então, é altamente complexo qualquer tipo de julgamento. Porque o que se encaixa para uma pessoa, um perfil, não se encaixa para outro. Né? Tempo, nível evolutivo. A circunstância. Pois é, tudo influencia. A questão principal é o quê? Nós estamos falando sobre o mal. O mal é o quê? O bem que ainda não acordou. Por que a gente fala que o bem ainda não acordou? Porque nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o quê? Todo justiça, todo amor, todo sabedoria. Então nós estamos fadados a esse fim. Só que para a gente chegar nessa condição, tem que estudar muito, tem que melhorar muito, tem que vivenciar muito, tem que aprender muito. Então, nessa caminhada evolutiva, tem gente que está na base, tem gente que está um degrau acima, tem gente que está vários acima, tem gente que já está lá pertinho. Cada um está no nível, cada um vai agir de uma forma. Mas aqui fala, para a gente esmagar o mal. Quer dizer o quê? Que ele ainda jaz dentro de nós. Claro, nós somos imperfeitos. Uns mais, outros menos evoluídos, mas todos nós temos o quê? Esses traços, né? Bom, feito uma pequena introdução do título, vou ler aqui o contexto, né? Vamos ler a frase do Evangelho e vamos ver aqui que o Emmanuel fala sobre isso. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Se você ler uma frase dessa, é bem tipo de Bíblia mesmo, né? É uma coisa bem apocalíptica. Mas é o sentido, é a expressão que é colocada ali, é a figura de linguagem utilizada naquele tempo para trazer a ideia. Hoje nós não escreveríamos dessa forma. Se o Evangelho fosse escrito hoje, as palavras seriam diferentes, as figuras de linguagem seriam diferentes. Mas naquela época era o que chocava, que trazia a ideia para todos. Vamos lá. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Existe realmente essa luta?
Se existe. Se a gente pegar só agora um ganchinho desse tema, bem e o mal, luta entre o bem e o mal, nós vamos varar a noite falando sobre isso. E não vamos esgotar esse assunto. Então, me permitam dar uma puladinha nisso aí, senão nós vamos gastar muito tempo. Tá? Isso aí. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e, no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis de modo invariável conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Grande, né, o parágrafo? Então, vamos aos poucos. Manifesta-se o grande conflito. Tá, que conflito aí? Que se manifesta sobre as mais diversas formas e nesse turbilhão de movimento, muitas almas sensíveis. Almas sensíveis, vamos dizer que são as pessoas que estão já no nívelzinho melhorzinho, né? De modo invariável, conserva-se na atitude de invocação aos gênios tutelares. Gênios tutelares são aqueles que tomam conta, geralmente nossos protetores espirituais, podemos dizer assim. Então, quando o mal advém, bate a porta, para que a gente faz? Pede auxílio. Deus, Jesus, os santos, etc., dependendo da crença de cada um. Para quê? Aí que está. Para que você pede? Então, no jeito que você pede, você já reflete o que você pensa. Você quer que aquela pessoa que faz o mal se dê mal, receba na própria moeda. Então, o que você está fazendo? Você está apenas colocando para fora o que já tem dentro de você. Sentimento de vingança. Fez o mal? Vai levar o mal. Só que eu sou sensível, eu sou fraquinho, eu não tenho condição ou então coragem de retrucar, de revidar. Então o que eu faço? Terceirizo. Terceirizo para os outros. Isso é muito comum. Tal pessoa fez isso, vou rezar para que aconteça tal coisa para ele. Para que estes venham à arena, quer dizer, venham à cena, né? Combater os inimigos que as atordoam, combater aqueles que estão fazendo mal, prostrando-os de vez. Ou seja, uma terceirização de um ato do olho por olho e dente por dente. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Tudo bem, você não tem condições, você pede ajuda. Contudo, olha o contudo aqui, insistir para que o trem, terceirizar, né? Nos substitua do esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuarmos as necessidades. Além de não dar o resultado necessário, ainda pode ser que acentue as nossas necessidades para que a gente reaja. Entendeu? Você tem uma condição, você tem um panorama favorável para que você haja, e você não age, você terceiriza, seja para quem for. Mas o ato é seu, é você que tem que fazer. Então, a vida vai dar um jeito de quê? Não resolveu? Vão piorar um pouquinho para que ele reaja. Viu quando eu falo para vocês que a vida ela é dura? Enquanto a gente tem condições de agir pelas nossas próprias mãos, fazer o bem, fazer o melhor, de acordo com a nossa vontade, que as nossas ações imperem, é muito melhor do que você deixar a vida te levar. Porque ela vê que você não reage, vai acentuar. Vai acentuar. Isso está escrito no nosso próprio corpo. Você não se movimenta, o que acontece? Primeira coisa, você engorda.
Depois você engorda, o que acontece? Atrofia músculo, cria gordura, vai para o sangue, diabetes, pressão alta, o que mais? E vai desencadeando, até você reagir. Na hora que você reage, às vezes você reage tarde demais, o corpo já está em frangalhos. Mas se reagir a tempo, o corpo se harmoniza. Quem que está enfermo? O corpo? Não é o corpo, é a mente. Então nós já estamos numa fase do nosso crescimento espiritual que a gente sabe que tudo que nos acontece, a culpa é nossa. Não dá para terceirizar mais não. Vamos dizer, a minha vida está ruim porque alguém está fazendo alguma coisa para mim, fazendo um trabalho para mim, alguém não gosta de mim, está com mal olhado, o que mais que a pessoa fala? Está puxando tapete, né? Quando você terceiriza a culpa, você está se isentando. Quando você se isenta, você ausenta-se do combate. Quando você se ausenta do combate, o combate é acentuado para que você entre nele novamente. Então não é bom negócio não. Negócio que tem problema, vão resolver. É ruim? É. Quando tem alguém que resolve o nosso problema, não é uma maravilha? Tipo mãe, pai, sempre resolve os nossos problemas, né? Maravilha, né? Tá, quando vê eles foi embora. Você fica sozinho. E aí, agora cresça. E eu não aprendi. Enquanto eles estavam aqui, eu não aprendi. Vai sofrer em dobro, mas vai aprender. Então a vida nos dá condições de superação. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. No triunfo supremo, verificar-se-á sob os pés do homem. Que sob os pés do homem? Que tem que depender da gente, só da gente. Estava assistindo agora um pouco antes de vir para cá uma palestra do Divaldo, que ele estava retratando uma coisa. É longa a história, então não vai dar para contar. Sobre um judeu preso num campo de concentração e que nesse interim ele é convidado a ir para a enfermaria, onde tinha um soldado ferido que queria falar com ele. Esse soldado tinha contado 21 anos, ele tinha sido mortalmente ferido, estava numa condição assim, não ia passar aquela noite, e eles narram no episódio que ele se arrependeu. Nesse arrependimento ele queria se confessar, mas ele não confessar com uma pessoa qualquer, com uma entidade religiosa, ele queria confessar com um judeu, com uma pessoa que ele perseguiu. Então a história vai se desenrolando ali, vai narrando, e o ponto central da história é o seguinte: no final da conversa entre ambos, o soldado ferido pede a ele que o perdoe pelo que ele fez. Ele narra todas as atrocidades que ele fez, tudo que matou, campo de concentração, aquelas horrores lá do Holocausto. E no final, arrependido, né, ele pede para que o judeu perdoe. Esse é o ponto principal da história. Até pulando lá no final dela, o Divaldo pergunta assim, aliás, o personagem, né, o judeu, no final da vida, ele, nas memórias dele, ele escreveu assim: será que eu deveria ter perdoado? Então ele carregou esse remorso, né? Essa cena a vida inteira. Aí a pergunta que é feita é a seguinte: e nós? Será que nós teríamos perdoado?
Da família desse judeu morreu 189 pessoas. 189 pessoas assassinadas no campo de concentração. Só ele sobreviveu. E a pergunta que foi dada: você me perdoa? O que a gente faria no lugar? Difícil? É difícil? É difícil perdoar, né? Para responder, não pode pensar um pouquinho. Porque depende da nossa maturidade. Depende muito mais do que maturidade. Assim, a maturidade, né, espiritual, né? O tanto que você está. Tem que estar no nível. Nível das galáxias no ser. Aí o Divaldo fala assim: o amar os inimigos, na ótica que ele estava abordando, não é você trazer o inimigo para o seu lado, conviver com ele, dar beijinho, dar abraço. É você não revidar. É não querer o revide. Aí ele entra no tema, né, que é o tal do perdão. Seria o quê? Você não guardar aquele ódio, aquele sentimento de vingança dentro de si. Porque é isso que nos adoece. É isso. Então, o tal do... vamos trazer aquele elemento que fez tanto mal para o nosso convívio aqui, vai ser meu amigo agora. Isso está fora de contexto. Isso aí não dá. Não tem jeito. A questão é o ponto individual. Nós vamos esmagar o nosso mal, aquele mal que nos foi feito, você vai pegar e você vai guardar dentro do seu íntimo para te arrebentar, para te adoecer, para só te causar problemas. Lembra que o nosso corpo físico é um mata-borrão. Tudo que a nossa mente plasma, ele absorve. Se você plasma sentimentos de vingança, revide, você quer o mal, você está gerando isso. Quem está gerando? A tua psicosfera. O que teu corpo faz? É nesse ambiente que teu corpo vai viver. E aqui ele vai sofrer essas influências. Então, todo adoecimento, ele é originário na mente de cada um. Por isso Jesus bateu tanto nessa tecla: perdão, perdoa, perdoa, perdoa. Olha o que tem no Evangelho de passagens falando sobre perdão. À toa. Não, porque todo mundo ficasse bem, ficasse bonzinho. Não, é uma fórmula. Perdoar é uma fórmula de bem-estar, de saúde física, psíquica. Então, quando você não perdoa, aquele mal que foi feito está guardado aqui. Uma hora você vai colocar para fora. Você vai revidar, e às vezes você vai fazer as coisas que te fizeram e você vai fazer inconscientemente, porque você acha que está certo. Ser assim, brutal. Ou você às vezes é colocado que te ferir, às vezes te colocam para experimentar se você fere ou não. Que é uma coisa bem comum, relacionamento entre casal. O individual, o indivíduo B, homem, mulher, tanto faz. O A trai o B. O B fica sabendo, o que faz? Trai o A. E fica num joguinho constante de traição. Sabe o que vai dar isso? Vai dar problema. Problema para todo mundo. Se você perdoar, o que é perdoar? Vamos supor, é um direito seu. Foi traído, você não tem confiança, não quer mais aquela pessoa, separa. Deixa de viver a sua vida, mas não fica agarrado a ela por laços de ódio, de mágoa. Por quê? Aí você não vai se desvencilhar nunca disso. E quando você age, você cria um loop que todos vão sofrer. Todos. Então, as pessoas pensam ainda assim, infantilmente. É um pensamento bem infantil. Uma coisa bem de criança mesmo.
Ah, bateu em mim, vou bater nele. Né? Então, fez isso comigo, vou fazer. Na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Olha quanto que nós estamos atrasados. Por isso que nós somos chamados de crianças ainda espirituais, né? A gente não cresceu ainda espiritualmente. Pode estar assim mais ou menos, mas a gente é infantil. É bem infantil. Mas criança, assim, de 3, 4 anos. Tá? 10 anos, não. 3, 4 anos. Para mim. Tem uns que é menos. Tem uns que é 2 anos. Tem gente que é um feto ainda. Mas, por isso que a gente não pode julgar, porque cada um está num patamar. Naquela condição, uma pessoa reage daquela forma. Então, aí que entra a tal da indulgência. Você tem que entender, você tem que compreender. Para isso serve a inteligência, né? Quando você julga, eu acho que você é a referência. A referência de perfeição passa a ser você. Né? Você se alinha, ó, eu sou assim, 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 assado. Tal pessoa está fazendo isso. Né? Então, a partir das suas ações, você julga dos outros. Mas, se a outra pessoa comete ações que você também comete, você não ajuda. Você não tem esse parâmetro. Você acha que é certo? O outro pode fazer. Então, julgamento, a vida da gente é tão complexa, tem tanta coisa para tomar conta, e a gente vai tentar tomar conta da vida dos outros, é uma perda de tempo. Né? E quando a gente toma conta da vida dos outros, a gente esquece da nossa e os outros tomam conta da nossa vida. Então, vamos ser o quê? Certeiros, corretos naquilo que nós escolhemos para ser, traçar e vamos em frente. Nós vamos errar nas nossas escolhas? Vamos. Errar, escolher e errar faz parte do aprendizado. Ninguém pode escolher por você. Pode te orientar, pode te instruir, pode te aconselhar, mas quem escolhe é você. Você pondera. Né? Aliás, um bom conselheiro, ouvir muito. Depois que você ouviu bastante, pesa na balança e faça a escolha certa. Tem gente que tampa os ouvidos, vai só na sua, né? Na sua intuição, só que não tem bagagem para isso. Vai se quebrar, vai se dar mal. Na maioria das vezes. Então, inteligência é você usar o que você tem em seu próprio benefício. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, vamos traduzir esse texto, né? Quando a criatura, seja nós, por nossa livre escolha, né? Pela nossa dedicação no trabalho de autoiluminação, se entregar ao Pai, o que quer dizer? Estar naquele caminho, né? Que fora nos traçados e somos muito bem orientados pelo Evangelho. Sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta. O que quer dizer sem reservas? Às vezes, a gente põe as vírgulas onde ela não existe. Faça o bem, vírgula, mas... E aí você põe as suas condições. Perdoa, vírgula, mas... Você põe outras condições. Então, sem reservas, sem a vírgula, sem pôr as nossas vontades ali, né? As nossas limitações estarem traçadas. Efetuando a vontade sacrossanta, com o esquecimento do velho egoísmo animal. O velho egoísmo é o que nós carregamos ainda, né? De nossa inferioridade. Aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno. Às vezes a gente não dá conta disso. Ó, somos eternos. Quer dizer o quê? Não vai morrer. Nós não vamos morrer. É uma boa notícia. Só que
A gente quer viver tudo nesse espaço de tempo muito curto. E a gente não vê o futuro, não vê o pós. Tá certo, nós estamos encarnados, nós temos um período que nós vamos vivenciar aqui na Terra, nós temos que experienciar da melhor maneira possível, só que isso aqui é só um estágio. Curtíssimo. Pensa bem, eterno. Eterno quer dizer que não vai morrer nunca, não vai acabar nunca. Se não vai acabar nunca, tem bastante tempo para a gente viver. Então, não adianta querer tudo de uma vez. Não vamos conseguir. Aprender a grandeza de sua posição de Espírito Eterno atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Ou seja, missão individual de cada um, extirpar o mal que trazendo ainda latente dentro de nós. Aliás, mal não. Ausência ainda do bem. E então essa frase lá em cima, do Paulo, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa frase aqui sintetiza que esse Satanás, que é o mal, que ainda é o desconhecimento, é nós mesmos que temos que acabar com eles. Sim. É isso? É isso mesmo. Embaixo dos vossos pés, que é a frase lá em cima. Porque é a tarefa do Nossa, indivíduo. Nossa, de cada um. Não é? Tarefa de cada um. Só que a gente, nesse caminhar, a gente tem uma ajudazinha do alto. Né? Tem uma ajudazinha do alto. Então você faz o mal, como é que o alto ajuda a gente? Por exemplo, vamos falar de um exemplo assim, o mal que eu faço para mim mesmo. Faz de conta que eu estou numa situação econômica bem ruinzinha da minha vida, muito ruim, muito difícil, muito complicada, e fico sabendo ainda que estou com uma doença que é uma doença muito grave e não tem jeito, não tem cura. Fico totalmente desesperado, né? Quer saber de uma coisa? Vou dar cabo da minha vida. Vou lá e atiro de um prédio, esborracho lá embaixo, morro e acabou o problema. É isso que a grande maioria pensa dos suicidas, né? Que é acabar com o problema. Muito bem. A vida nos ajuda a corrigir isso. Ah, mas como? Eu já me estatelei lá de cima, já esborrachei lá embaixo, não tem mais corpo, meu corpo morreu. Como é que a vida vai me ajudar? Simples. Você vai ter outra, você vai nascer de novo. Só que ela dá uma mãozinha pra gente. Ela fala assim, seu corpo era muito perfeito. Era muito bonitinho, perfeitinho, funcionava tudo bem. E isso fez mal para você. Então, vou fazer assim, você pulou de grande altura, estatelou lá embaixo, arrebentou todos os seus ossos. Agora você vai nascer nessa condição, vai nascer todo deformado. Sabe por quê? Aí você não vai ter um corpo bonito, aí não vai ter jeito de se atirar de novo das alturas. E outra coisa, você vai, para ficar mais amortecida a sua vida, você vai viver assim, em plena demência. Além do corpo totalmente deformado, você não vai ter como se comunicar com as pessoas. E nasce naquela condição toda atrofiada na cadeira de roda e que não fala, não. Essa é a ajuda que a vida deu. Aí muitos vão falar assim, poxa, a vida é cruel. Não é cruel. Isso é bondade. Sabe por quê? Porque quando o indivíduo se estatelou daquela altura, ele lesou profundamente o seu perispírito, que é o corpo que você vivencia no plano espiritual. Então você vai se achar daquela forma do lado de lá, com aquelas dores, com aquele horror do ato sendo vivido
incessantemente, ininterruptamente. E aquela dor lancinante, por anos, por décadas, você vivenciando aquele instante e aquelas dores. É muito cruel. Então, a realidade, a consequência do ato que você fez é muito cruel. Aí vem a vida, que vem a misericórdia, fala: peraí, vou te tirar desse pesadelo, vou te colocar de novo no corpo de carne e você vai ter chance de recomeçar. Só que você vai começar a partir da situação que você está. Aí você vai melhorar. Aquela condição idiotizada, com o corpo totalmente deformado, é a condição que ele estava. Não foi punição. Não foi punição. Foi a condição que, uma vez voltado ao corpo humano, tem jeito da mente ir se reharmonizando. Quando a mente vai se reharmonizando, notadamente o corpo vai se refazendo aos poucos. É lento? É lento. Gradativo? É. Mas a vida é boa ou é má? Seria boníssima se falasse assim: você se atirou de grande altura, você se escorrachou no chão, você... Então, tudo bem, não tem problema não. Vem cá, passa uma esponja nisso aí. O que você quer? É que eu tinha problemas. Você vai nascer sem problemas. Minha mãe era muito ruim, vai nascer uma mãe boa. Não tinha dinheiro, você vai nascer com dinheiro. É isso que é a vida ser boa? Se a vida fizer isso, sabe o que ela está fazendo? Está criando um monstro. Criando um verdadeiro monstro. Então a vida sabe que colocar o indivíduo despreparado numa condição dessa vai gerar muito, muito mais problemas. Então ela sabe muito bem o que faz. Então, se a nossa vida está difícil, aguenta, suporta que vai melhorar. Por pior que esteja, vai melhorar. Mas não tenta piorar ela mais. Supre o mal, supere o mal que está dentro de nós, né? De cada um de nós. E assim a gente vai evitar grandes transtornos e vai ter uma ascensão mais rápida. Vamos para o próximo tema? Eu gastei 45 minutos certinho. Um tema mais ameno, né? E os fins? Para quê? Qual a finalidade? Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Mas nem todas as coisas edificam. Bom, pegar uma frase curtinha, essa aqui, fora do contexto, é difícil de você desenvolver, né? Então, quando é assim, eu vou pegar o que a Emmanuel está explicando e a gente vai partir daí. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Tem... Oi? Pois é, a gente teima em fazer isso uma coisa da nossa vida. Você não quer se envolver com ninguém. Você não quer se envolver com ninguém. Quer viver a minha vida, né? O meu grupo, a minha família, os meus amigos, aquela zona de conforto, né? Então, você vive aquela vida pacata, você não faz mal para ninguém, mas também não avança. Os maiores expoentes da Terra são aquelas pessoas que tiveram contato com milhares de pessoas, né? Vou pegar os 3 que ele sempre aponta como parâmetro aqui, e mandou, ajudou muita gente. Chico, Divaldo, aqui no Brasil, e outros. Mas vamos falar. Mesmo o Teixeira, né? Lá no nosso paterno,
eles são os expoentes. Abaixo dele tem outros tantos trabalhadores, né, que desenvolvem um trabalho passivo. Então, os grandes trabalhadores não escolhem o trabalho, apenas trabalham. Acham, julgam a humanidade como se fosse uma extensão dos seus irmãos, né? Dos seus verdadeiros amigos, da sua verdadeira família. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Tá, isso é inconteste, né? Você escolheu a tua profissão, você escolheu o rumo que você foi dar para a tua vida e você trabalhou para isso. Então, está tudo certo. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá o primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Bom, aí já é um campo mais complexo, né? Falar simplesmente é suficiente. Só falar é suficiente. Mas o que falta? Ação? Falta ação. E por que falta ação? Falta vontade. Chegou na palavrinha mágica. Chegou na palavrinha mágica, né? Faltou vontade? Por que falta vontade? Porque você não quer. Não é verdade? Se você quer, tira vontade, né? Arruma vontade. E você faz. E por que você não quer? Você não quer porque você tem outras opções, outras escolhas. Até a gente chegar no sério da questão individual de cada um. Então, falar simplesmente não é suficiente se você não sentir. A mesma coisa pode ser com as pessoas que, vamos dizer, buscam estudar, qualquer, né, conhecimento intelectual, conhecimento estudado, espiritismo. As pessoas falam como estudar, ler, aprender, mas... E aí? Ó, vou fazer um parâmetro diferente. Faz de conta que eu estou entrando na faculdade agora. Vou fazer medicina. Eu quero ser médico. Aí começo a estudar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano. Forma. Faço lá mais uns 2 anos, né? Muito bem. A partir daí, eu já tenho um certo conhecimento e já posso trabalhar nessa área. Aí o que eu procuro? Procurar um bom hospital que pague bem. O que eu vou trabalhar? O que dá mais dinheiro? Cardiologia? Esqueci o nome das coisas. São todos especialistas. Pediatria? Mas? Estética. Qual que é mais fácil e dá mais dinheiro? Cirurgia plástica? Urologia? Muito bem. O que
que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo alguma coisa para me beneficiar. Quero um campo em que eu vou ter mínimo trabalho, máxima recompensa. Que vai fazer com que eu me centre mais, né? Me poupe. A palavra certa é essa: eu faço o mínimo possível e recebo o máximo possível. Muito bem. Qual que foi a minha vontade principal? Benefício financeiro. Poderia ter sido engenharia, poderia ser qualquer coisa, qualquer profissão. Eu falei medicina porque dá mais. Normalmente o psiquiatra não funciona assim. Ele é atraído para aquilo ali de alguma forma que. Pois é, a questão é aonde que eu quero chegar. Eu quero ajudar o outro. Isso ficou lá em último lugar. Ajudar um semelhante, curar alguém, o juramento de Hipócrates, faz parte, está aqui dentro de mim? Lógico, tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Muito bem. O trecho todo mesmo? Interrogação aí De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores, verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Se eu não faço nada, absolutamente nada, material, da minha profissão, para o semelhante, olha que eu tenho um belo instrumento, né? Escolhi um belo instrumento. E mesmo assim não falo assim, eu me beneficio. Assim, nossa, eu vou montar uma clínica. Os médicos que estão me assistindo vão me crucificar. Mas tudo bem. Vou montar uma clínica, vou pedir aí uns bem salário mínimo na consulta. Bem salário mínimo tá bom. Na hora que eu ficar bom mesmo, eu cobro um salário mínimo na consulta. Consulta de meia hora. Aí se eu fizer tantas consultas por dia, pensa bem, isso é um planejamento, é uma profissão. Você lutou por isso, né? É justo. A injustiça eu acho que é individual, né? Mas é um trabalho. Tirando totalmente, não estamos falando de trabalho humano, estamos falando de ser espiritual. Então, se é justo, se é injusto, se é legal, se é ilegal, se é moral, se é imoral, eu não quero fazer esse julgamento. Se você se mira nas coisas da matéria, esse é o teu pagamento, você já está recebendo. Depois, quando retornar para o lado de lá, você não pode pedir nada, porque tudo que você pediu, você recebeu. Então você volta para o plano espiritual de mãos vazias, né? Literalmente um mendigo espiritual, porque você não fez nada aqui, fez por interesse. Então, todo o seu interesse estava na matéria, você já recebeu o seu pagamento, do lado de lá, você não tem mais nada a questionar. O X da questão é o quê? O que eu faço ao outro. Nós estávamos falando no começo sobre Bezerra de Menezes, né? Doutor Bezerra de Menezes. E uma das coisas que o Divaldo estava falando sobre o perfil dele, na vida dele, era o quê? Que ele tinha esse dom de ajudar o outro. Ele queria a medicina para ajudar o próximo. Tanto é que ele não cobrava as consultas. Ele não cobrava. Se alguém tivesse condições de pagar, pagava com o que quisesse. Esse é um apóstolo, né? Por quê? Isso foi em final dos outros séculos. Para baixo, ele morreu em 1900, então esse aqui é 1800. Olha que fase. Era muito mais difícil ainda. Então as pessoas não tinham recursos.
No final da vida dele, quando alguém lhe bateu a porta, ele receitou um remédio, né? Ele era homeopata, receitou, deu para a mulher, ela olhou assim: eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Para formular, né? Para formular. Ele bateu a mão nos bolsos, não tinha também, né? Já era o fim da vida, não tinha dinheiro nenhum mais. Não tinha dinheiro na carteira, não tinha nada. E ele viu o anel de formatura dele, né? O anel. Ele pegou, tirou do dedo a venda e comprou esse remédio. Era tudo que tinha ali. Ele pegou e tirou a venda e comprou o remédio. Isso é um apóstolo do bem. Faz o bem, não pela questão do dinheiro que estava aqui no dedo dele, que ele se dispôs, mas a vontade de ajudar. O que ele tinha, ele fez. O que ele tinha, ele doou. O que ele podia fazer, ele fez. A vida também espera que a gente age da mesma forma, que a gente faça o melhor possível, mas que você queira fazer. Ele quis fazer e a gente quer fazer. Então, quando eu bato sempre nessa questão da vontade, a gente quer estudar, a gente quer melhorar. A gente tem que se questionar isso e não esperar que a vida fique impulsionando a gente. Sabe que a vida impulsiona de maneiras meio doloridas. Então, compete nós amadurecermos, nós somos mais criancinhas que precisam, né? Que precisam, vai para esse caminho, faz isso, faz aquilo. Agora a gente já está na condição de tomar decisão. Opa, estou empacado aqui. Vamos reagir? Vamos dar um jeito? Vamos, o que você vai fazer? Não, vamos estudar tal coisa, vamos trabalhar nisso, vamos fazer aquilo. Por que nós tive a pequena ideia de fazer esse trabalhinho no final do ano de assistência social? Vamos ver como é que está a nossa vontade. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa mínima, pequena. Vamos ver, vamos aumentar. Vamos fazer? Vamos fazer. Está tendo sucesso? Vai dar sucesso? Vamos chegar a concluir? Vamos. Por vontade, à vontade. Então você quer, você constrói, você faz. Mas quando você não quer, aí fica difícil. Então, qual é o fim? E os fins? Quais os fins da nossa vida? Nós vamos que o fim da minha vida é o seguinte: eu estou com X anos de idade, até Y anos de idade eu quero comer bem, beber bem, divertir bem e viver em paz. É isso que eu quero. Tudo bem que você conseguir, ótimo. Só que o que isso vai te trazer de benefício? Essa estabilidade. O que ela vai trazer de benefício para você? Não, você vai viver uma vida linear. Então, você não vai ter muita ascensão, porque você não se desdobrou para melhorar. Você viveu apenas a vida ideal, que você achava sua zona de conforto. É aquilo que você quis, é aquilo que o universo te deu. Entende? Às vezes, a gente pede o próprio veneno ou a própria algema que vai nos limitar, ou que vai nos adoecer. É necessário pôr para movimentar. Quando o Bezerra de Menezes voltou para o plano espiritual, o que aconteceu? Ele já voltou lúcido. Primeira coisa, voltou lúcido. Em pouco tempo estava o quê? Estava trabalhando. Atividade. Porque é o que ele quer. Trabalhando no bem, ajudando as pessoas, e ajuda até os dias de hoje. Passou mais de um século já do seu desencarne. Já teve oportunidade de ir para planos mais altos e continua aqui para ajudar ele a ajudar. A vida é aquilo que a gente fizer nela. Por que foi aceita a sugestão dele? Eu quero ficar aqui.
Porque esse é o mundo que eu vivo. É aqui que eu vou me sentir realizado, feliz. Aqui que eu vou me desenvolver. Livre-arbítrio. E se ele quisesse ir para outros lugares? Livre-arbítrio. Tem permissão? Tem. Então, revolta. Onde eu estou? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnado nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes. Quantas pessoas que vivem, né, a vida aí na avareza, só para juntar, e o que faz do dinheiro? Nada. O que a grande maioria esquece é o seguinte: quando você acumula dinheiro, você tira o dinheiro dos outros. Você traz riqueza para si e traz pobreza para os outros. Acúmulo de riqueza só faz a pobreza dos outros. Porque o dinheiro não circula, né? Se o dinheiro não circula, é o que acontece no nosso país. Quando fala assim, os países tal retiraram os investimentos do Brasil. O que quer dizer isso? Que eles tinham. Eles não fizeram movimentar na nossa economia. Consequentemente, o país vai sentir essa recessão. Se sente na pele. Mas quando todo mundo investe no Brasil, o que acontece? O dinheiro circula, tem trabalho para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, e ele flui. Então, quando nós, no nosso universo pequenininho, a gente arrecada, quando a gente tem grandes quantidades de terra para nós, quer dizer que tem pouco para os outros. E quanto menos tiver para os outros, mais difícil será para estes obter. Então, a questão de um mundo mais igualitário, ela vai depender muito da ascensão espiritual do ser humano e não da divisão dos bens. Até porque eu já vi pessoas que você sabe que não tem muito dinheiro ou poder aquisitivo, mas precisa dar 50 centavos para ajudar alguém a mudar. Não é porque vai fazer falta para ela. Você sabe que não é uma pessoa que passa necessidade, ela é uma pessoa rica. Mas se for para dar uns 50 centavos para ajudar alguém a comer, não vou tomar. Porque com 50 centavos a pessoa responde: não, 50 centavos eu compro não sei o que lá para mim. Então você precisa ter grande poder aquisitivo. A avareza está em todos, né? Sim, todo mundo. Interessante, né? Esse ponto, né? O acumular dinheiro, ele atrai dívida. Você junta o dinheiro, você junta ali as suas propriedades, mas acumula uma dívida espiritual. É a falta de querer fazer. Isso tem uma consequência muito grave quando a gente chega no plano espiritual, porque lá você reflete. Quando você descobre, olha, a oportunidade que eu tive. A própria vida, ela nos empurra, age. Por exemplo, se você guarda muito, você tem muito, você tem muitas dívidas materiais. Se tem muita terra, tem muito imposto para pagar, certo? Muitos imóveis, você vai ter muito imposto para pagar. Tem carro, tem muito IPVA para pagar, muito seguro para pagar, né? Dinheiro em banco, aplicado, imposto de renda, né? Vai ganhar, tudo bem, não tem problema, mas no caso dos bens, sempre vai ter. Então, sempre você vai ter que, nem que seja uma pequena parte disso, você vai ter que fazer gerar dinheiro, para que você possa manter a fortuna. Então, não é só guardar embaixo do colchão, né? Você guarda embaixo do colchão, tem inflação e corrói tudo. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: quando você acumula muito para si, você tira dos outros. O que acontecia nas eras mais recuadas? Olha como o endividamento está. A cultura
ela existia apenas para os nobres. A plebe, ela não tinha acesso à educação. Eram analfabetos, eram trabalhadores braçais. A cultura era restrita apenas àqueles que estavam ali na corte, né? Aqueles que tinham grande poder aquisitivo, aqueles que podiam escravizar professores de outros países e pôr ali para ensinar os seus filhos. Quer dizer, a cultura e a arte era bem restrita. Tudo bem. O que eu quero dizer? É que estes que tinham posses, condições de levar a alfabetização, levar a cultura aos povos, não fizeram, retiveram só para o seu núcleo. Eles se endividaram também? Essa é a pergunta. É a mesma questão do dinheiro, quando você arrebanha muito dinheiro para si e não beneficia o próximo. Você tem condições de ter a cultura, de ter o conhecimento, mas restringe só para alguns, para filho, um sobrinho. E olha lá que nem as mulheres podiam, dependendo dos povos, travar contato com ciência, com educação. Raros. Isso quer dizer o quê? Endividamento. Tudo que você tem, você não reparte, você não passa. E com uma má intenção por trás ainda, né? Porque a intenção é poder sobre as pessoas. O conhecimento traz poder. Esse negócio não precisa ir muito lá atrás, não. Se a gente remontar ao início do século passado, nos círculos religiosos, as reuniões eram feitas em latim para o povo, para que eles não entendessem nada do que estava no Evangelho. Qual que era a desculpa? Tem que ser falado na língua mater. Tem que ser, desenvolvido o culto na língua mater. Você tem inglês ver, né? Ou desculpinha esfarrapada, né? No livro Emmanuel, Geraldo, que a gente está estudando aqui à tarde, fala um monte de coisa nesse sentido. Era tudo assim, clausurado, Deus, ninguém saber. Pois é. Mas esses que privam o outro de algo, eles se endividam. E olha que quem fala no livro é o Emmanuel. Estava lá naquela época. Isso aí já foi a guerra do Martinho Lutero, né? Em 1500. Isso aí, 500 anos atrás. Pois é. 1520, por aí. Então, estes que travam grande luta na história da humanidade, reencarnam várias vezes como expoentes, né? Tipo o Emmanuel mesmo, que reencarnou na história com vários personagens que vão lidar diretamente com o povo, trazer educação, trazer a religiosidade. Por quê? Lá no passado, o que ele fez? Más escolhas. E quais escolhas que nós estamos fazendo hoje? Por isso escolher é importante, por isso ter vontade é importante, porque se a gente não faz, a gente omite, a gente está postergando o trabalho, igual o Emmanuel fez na época do Cristo. Olha só, ele chegou na frente do homem, né? Falou, e aí? No nosso linguajar, né? E aí, vai trabalhar ou não? Ele falou assim, não vou não. Beleza. Seja feliz. O que aconteceu? Só descansa. E Jesus ainda fala alguma coisa para ele. Cuidado com o tempo que vem à frente. Aí, até hoje. Onde que eu estava até reencarnado no Brasil, interior de São Paulo. Aí, ó, viu o que deu? Podia estar com o alma lá em cima, né? Caiu aqui. Que linguajar que eu usei, pelo amor de Deus, eu baixei o nível, né? Vamos terminar então? Onde que eu estou aqui? E algumas situações
Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo-se que as menores coisas trazem finalidade edificante. Qual que é a coisa mais importante que tem na nossa vida? Pense no campo individual, tá? Individual. Qual que é a coisa mais importante para você? No campo individual. Esquece do coletivo, campo individual. Qual que é a coisa mais importante que você tem? A tua vida. Justamente. O que eu tenho de mais importante, mais sagrado, é mais importante que o dinheiro que você tem no banco? É mais importante que a tua casa? Que o teu carro? Que todos os bens juntos, reunidos, sua vida é mais importante? Beleza. É isso que eu saber. Então, quando eu faço alguma coisa que beneficie o próximo, no que eu estou mexendo? Eu estou mexendo na coisa mais importante que ela tem. Por exemplo, se a pessoa está derrubada, está depressiva, está precisando de um empurrão, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma orientação no caminho, e você vai lá e faz isso. Você faz, não importa o que, você vai e ajuda alguém na questão que ela está passando, extremamente necessitada dessa ajuda. Você faz alguém. Aonde que você interferiu? Você interferiu na coisa mais importante que a pessoa tem. A vida dela. Meu psicólogo sempre falava assim que toda vez que você impacta numa vida, você não impacta numa vida, você impacta em um mundo. É em um mundo que você impacta. Porque a vida daquela pessoa é o mundo dela. E as pessoas que estão em torno dela. Então você não salva só ela, ou você ajuda só ela. Você muda um mundo. É um mundo que vive em torno dela. Pois é. Tem uma historinha que eu te conto aqui no centro, mais ou menos assim. Um indivíduo, vou contar com as minhas palavras, que eu não lembro para contar conforme está escrito. Um indivíduo vai e ajuda o outro numa questão muito importante. Aquele indivíduo tinha vários familiares desencarnados que estavam muito preocupados com o que estava acontecendo com ele. Muito preocupados e querendo ajudar. E você vai lá, se prontifica e ajuda e tira ele daquela condição que ele estava. Aqueles indivíduos espirituais vão ficar muito agradecidos pelo que você fez, espontaneamente, pelo ente querido. Então, eles posteriormente vão, de alguma forma, te beneficiar quando você precisar. E o contrário se dá. Tal pessoa já está numa condição muito complicada e você vai lá e joga pá de cal. E ela tem os mesmos familiares, amigos no plano espiritual, que vão ver você fazendo mal para ele, e aí fala: ah é? Você fez isso com ele? Você vai ver o que vai acontecer com você. E vai revidar. E vai logicamente te atacar. Olha só como que as nossas escolhas influenciam na nossa vida, na vida do outro e na vida de outros tantos que estão ligados, conforme aqui falou. Né? Então, agora pensa bem, se você só faz o bem, ajuda um aqui, ajuda outro ali, tem a palavra certa aqui, materialmente saneia o problema que alguém está vivendo, espiritualmente dá conselhos, está ali no momento da dificuldade, no momento da doença, no momento mais precário que a pessoa está passando, você está junto. O que você está fazendo? Você está unindo todos
ao seu redor. Todos aqueles que você está beneficiando, além de terem a recíproca para você, querer o bem para si, aqueles que estão envolvidos, encarnados ou desencarnados, nesse universo, também vão te olhar com os olhos do bem. Tudo escolha. Então a gente está criando o quê? O nosso céu, o nosso inferno. De acordo com o quê? Com o que eu pensei, com o que eu quis e com o que eu fiz. O trabalhador consciente das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Quando você sabe e você quer, você não se desvia. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material. Esse é o problema da maioria das pessoas nesse mundo nosso, mundo físico. Todos estão focados nos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. É tipo assim, a minha vida inteira é para conviver bem com os meus familiares, profissionais, etc, etc, minha vida social, e em último lugar, se sobrar um espacinho, minha vida espiritual. A minha vida de fraternidade, de caridade, de ajuda, prestes, por aí vai. Então, se sobrar tempo, eu faço. E ainda muitos fazem por obrigação, não porque querem. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Mais uma vez, nós batemos em dois temas que vira e mexe, a gente fala um tempão aqui, mas volta tudo para o mesmo lugar, que é o quê? Tudo depende só de nós. Seguir as orientações do Evangelho quando a gente ainda não tem intrinsecamente já essas linhas bem grifadas no nosso espírito. Então precisamos ler, precisamos entender, precisamos estar sempre em contato. Porque a partir do momento que a gente já compreende, é instantâneo, é espontâneo, a gente já age dessa forma. Então, mais uma vez, a gente falou sobre temas que dependem exclusivamente de cada um de nós. Vale a reflexão e a cada dia a gente amadurecer a responsabilidade que temos para com a vida. Porque ela está nos dando corda frouxa, né? Para que a gente tenha liberdade de ação. Mas quando a gente não se movimenta, ela pega essa corda e puxa, e aí a gente tem que ir na direção que ela nos oferece. Que a gente aproveite a nossa liberdade, o nosso pensamento claro e nítido, e faça sempre as melhores escolhas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Uma boa semana a todos.